vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás eu estava contando essa história errada, dizendo que eu tirei o certificado em 2008. E um dia eu achei meu certificado, eu vi que era de 2006. Eu falei assim, eu já vi gente roubando para mais, para menos eu nunca vi. Eu comecei a aprender Libras há 16 anos atrás. Eu comecei quando eu tinha 15 anos de idade, com nenhuma pretensão de dar aula. Nenhuma. Eu frequentava reuniões bíblicas em língua de sinais, e aí eu comecei a conhecer alguns amigos surdos. Então, eu com 15 anos, os meninos 15, 16, 14 anos, eu comecei a aprender língua de sinais para me comunicar com eles, de maneira muito natural. 2 anos depois, um amigo meu chegou para mim e falou assim, ó, tá tendo um exame federal que eles estão certificando instrutores de Libras. É certificado pelo MEC, tudo certinho. Então, eu tinha 17 anos na época. A gente pensou o seguinte, bom, já que está tendo esse exame federal, né, de proficiência, vamos fazer e ver o que acontece. Mas, de verdade, a gente não tinha pretensão de passar. A gente falou assim, a gente não conhece a Libras formal como eles estão acostumados, a gente conhece a Libras do dia a dia, nós já éramos fluentes no idioma, porque a gente conseguia conversar com os surdos, mas passar numa prova de um concurso federal, de um exame federal, a gente não tinha essa pretensão. Mas qual era o plano? A gente vai esse ano, vê como funciona, reprova, pega experiência, e volta no ano que vem, porque a gente já sabe como é que funciona. Então, assim, ó, esse exame ele funcionava em 2 etapas. A primeira fase era basicamente ele contando histórias em língua de sinais, e depois ele fazia perguntas em língua de sinais. E aí ele fazia assim, ele contava uma história e ele falava assim, nessa história que a gente contou, o que aconteceu? Aí ele fazia assim, ó, opção A, e explicava. Opção B, ele explicava, e aí a gente tinha um papel que a gente colocava esse gabarito, né, as respostas que a gente achava do jeito que estava. Em resumo, era só a gente entender Libras. Quando foi que as coisas começaram a bater na nossa cabeça e a gente vê que tinha alguma coisa diferente? A gente saiu da sala, até surpreso. A gente falou, puxa, a gente achou que seria mais difícil essa primeira fase. E tinha um monte de gente lá fora falando assim, mas eu não entendi nada, eu achei muito difícil. Eu lembro até hoje a piada de um cara que ele falou assim, viu? Eu só entendi na hora que fez assim, ó, pergunta 1. Depois eu não entendi mais nada. A gente já sentiu uma baita diferença. Porque nesse exame federal, tinha pedagogo, psicólogo, advogado, engenheiro. A gente ficou assustado com essa diferença, sabe? Tipo, da dificuldade que achou. Aí veio a segunda fase do que a gente tinha que fazer. A segunda fase, a gente tinha que dar uma aula em língua de sinais. E aí lá eles mandavam pra gente, ó, a gente vai avaliar didática, metodologia, a maneira de você ensinar isso, aquilo outro. A gente não fazia a menor ideia do que era aquilo. Porque a gente nem pretendia passar da primeira fase. E estava agora na segunda fase, a gente precisava dar essa aula. Lembrando, com 17 anos. E aí eu lembro até hoje, o que eu tinha que explicar era características de pessoas, animais e coisas na língua de sinais e explicar sobre datilologia. Na época, em 2006, eu não fazia a menor ideia do que era isso. E aí estudamos, e aí chegou o dia da gente fazer essa prova. A gente estava muito nervoso. Essa prova, ela foi no Brasil inteiro, mas a gente estava no polo da capital de São Paulo. Então, era bastante gente para fazer essa prova. A gente entrava em turmas, depois ia um a um para dar aula. Todo mundo muito nervoso. Eu fui no banheiro, lavei o rosto. E aí eu comecei a lembrar de algumas conversas que eu tinha tido com alguns amigos meus próximos ali. E a gente tinha conversado sobre cada tipo de assunto em língua de sinais. Eu pensei assim, agora eu só tenho que dar uma aula, sabe? Ensinar essas coisas aqui. Aí eu cheguei e falei pro pessoal assim, gente, eu já sei como é que a gente vai fazer para passar nessa prova. A gente não vai dar aula, vamos? Então, na hora que a gente entrar naquela sala, a gente é autoridade. Não importa quem está sentado do outro lado, se a gente vai dar aula, a gente vai compartilhar o que a gente sabe. Eu sei que foi isso que eu fiquei repetindo na minha mente, foi assim que a gente entrou para fazer. Outras partes interessantes. Na hora que eu entrei, pediram meu documento, e aí falaram para mim assim, carteira de reservista. Porque quando você vai fazer esses exames, querem saber se você está tudo certinho com o governo, porque afinal de contas você está prestando uma prova pública. Eu tinha 17 anos. Falei, eu não tenho reservista. Mas como que você não tem? Eu falei, não tenho, tenho 17 anos, é o ano que vem que eu vou tirar isso daí. Aí um virou pro outro e falou assim, e agora? O outro falou, agora põe que ele não tem, a gente vai fazer o quê? Eles falaram assim para mim, até esse momento, essa é a primeira vez que acontece. Você é a pessoa mais nova nesse polo do estado de São Paulo que está fazendo essa prova. Não sei se depois de mim alguém mais novo fez essa prova, mas até aquele momento eles me disseram isso. Você é a pessoa mais nova, porque a gente não teve que lidar com essa situação da pessoa não ter a carteira de reservista. Aí eu entrei para fazer a prova, e eu lembro até hoje que a prova era assim, tinha um surdo, alguns ouvintes, eles filmavam, porque depois essa aula, ela ia para a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com vários outros órgãos. Eu não sei quem eram os representantes do MEC, eu sei que passava por toda uma triagem para depois chegar o resultado. E uma coisa que eu tinha falado para o meu amigo antes era o seguinte, falei, cara, a gente não sabe essas coisas que eles estão falando aqui. A gente não sabe esse negócio de metodologia, didática, dinâmica de ensino, base teórica. O que a gente conhece são os surdos.
A gente tem um monte de amigos surdos que a gente convive diariamente com eles. O único jeito da gente conseguir passar nisso é usando o que a gente tem. Porque se a gente for tentar explicar tudo isso, então vamos chegar lá e compartilhar a nossa experiência com os surdos. Quando eu comecei a fazer a prova, eu comecei a explicar, né, que a Libras é um idioma visual, que tem várias características, isso, aquilo, outro. Mas quando chegou na parte da soletração, aconteceu uma coisa interessante. Porque aí eu fui explicar a datilologia, que era a soletração. Mas aí depois eu falei assim, o ouvinte, ele pensa assim, ó, eu vou soletrar rápido, porque aí prova que eu sei bem língua de sinais. Eu falei, mas tá errado. Por quê? Porque a Libras é para você se comunicar com um surdo. E tem um monte de surdo que não sabe assim Libras fluente. Aí eu chego e soletro rápido para ele e o surdo, eu não ajudo ele. Eu preciso ver o nível que o surdo tá, aí eu chego no nível dele e vou ensinando ele, porque aí se o surdo for fluente, eu soletro rápido, não tem problema. Mas o principal é eu entender o nível do surdo. Eu comecei a falar que estava errado, todo mundo estranhou. Mas quando eu expliquei essa parte de você se adequar ao surdo, o surdo que estava aqui, eu só vi ele fazendo assim, ó. Aí eu pensei, então é nisso que eu vou, porque é a única coisa que eu tenho. É exatamente a minha experiência com os surdos que eu tenho. E eu compartilhei. Ele comprou, eu vou nessa loucura mesmo. E aí eu comecei a compartilhar com eles isso, né? Mas da minha vivência, do contato que eu tinha com os surdos. E lembra, aqui não tinha mestrado, doutorado, não tinha ensaio técnico, nada. Era a convivência que eu tinha com eles e com as famílias diariamente. Outro ponto, eu de verdade não lembro se isso foi depois da primeira fase ou da segunda fase. Para vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás eu estava contando essa história errada, dizendo que eu tirei o certificado em 2008. E um dia eu achei meu certificado, eu vi que era de 2006. Eu falei assim, eu já vi gente roubando para mais, para menos eu nunca vi. Então, assim, eu não lembro se essa parte que eu vou contar agora foi depois da primeira ou da segunda fase. Mas a gente estava sentado, eu e esse meu amigo, e aí chegou uma surda. E a gente começou a conversar com a surda, normal, igual você conversa, puxa papo na padaria, conversa com qualquer pessoa, sabe? A gente conversando com a surda, vocês verem como que a história é antiga, a gente trocou MSN. E na hora que a surda foi embora, tava todo mundo assim pra gente. Como que vocês conseguiram conversar com ela? Normal, a gente aprendeu língua de sinais. Mas onde vocês aprenderam língua de sinais? Vocês fizeram faculdade aonde? Vocês fizeram mestrado? Qual que é a especialização de vocês? E tava a gente lá, dois moleques, ele era um pouco mais velho que eu, mas acho que ele tinha 19, 20 anos. A gente falou, não, a gente aprendeu com eles. De novo deu aquele estalo, sabe? Por quê? Porque era um exame federal. Tinha pessoas ali que tinham faculdade, mestrado, doutorado, mas primeiro, naquela primeira fase, não conseguiram entender e depois não conseguiam falar com o surdo. E a gente, dois moleque, até estranhamos isso deles, como é que vocês conseguiram falar com o surdo? Enfim, a verdade é que a gente nem foi atrás do resultado do exame. Uma amiga nossa ligou um tempo depois e avisou que a gente tinha passado. Mas não é por desdém que a gente não foi atrás. É que sabe aquele negócio que você faz assim, tipo, você vai no supermercado e a pessoa fala assim, participa da promoção, você nunca espera que você vai ganhar a promoção, né? Um dia te ligam e falam, você ganhou a promoção. Então a gente fez o exame, mas a gente pensou, o ano que vem a gente volta. E a gente conseguiu passar nesse exame.